Glória a Deus. Será que você pode dar uma glória a Deus? Deus é bom, em nome de Jesus. Aleluia. Hoje eu quero e irei continuar tudo que Deus fez nesse retiro. E eu não vim pregar hoje não. Eu vim refletir sobre algo com a sua vida. Não sei que você está rindo, gente. Eu me sinto um monstro. Hoje eu vim refletir. Eu sei que a gente escutou muita coisa no Evangelho, que a gente de vez em quando precisa entender o que fazemos, por que fazemos. Eu sei que você escutou a vida toda que o oposto da mentira é a verdade. E não é mentira isso não, calma. Mas eu creio que nós em algum momento relativizamos a verdade. Falei bonito, né? Em algum momento a gente precisa entender que tem... Meu irmão, eu tenho um irmão que é pastor, mais velho que eu, e ele fala uma frase que para mim ela é muito forte, que se é dele ou não sei também, não importa. Ele costuma dizer que uma meia-verdade pode se constituir na maior mentira para destruir a sua vida. Por quê, pastor? Porque mentiras também contêm algo de verdade. Nós vivemos na igreja durante muitos anos em que nos contaram meias-verdades durante muito tempo. Nós fomos conduzidos por meias-verdades. Se você parar, quase tudo que nós pregamos durante muitos anos são meias-verdades. Por quê? Porque são mentiras que não te levam ao destino, mas dependendo de como você olha, ela pode conter um pouquinho de verdade. Provérbios 12, versículo de número 14. Abre aí. Vamos refletir sobre coisas juntos hoje. Provérbios 12, versículo 14. Se abriu, diga amém. Diz que o homem será saciado de bem pelo fruto da sua boca. O homem será saciado de bem pelo fruto da sua boca. Então entenda, tudo aquilo que sai da sua boca tem um poder de saciar você do bem de Deus. Porque até hoje nós vivemos assim, nós somos saciados pelo bem que saiu da boca de Deus, porque Jesus é o verbo de Deus. Deus não trabalha fazendo, Deus trabalha falando. Quando Deus quis criar a humanidade, Deus falou, e disse Deus, e falou Deus, e Deus disse, e Deus falou, e Deus criou, porque Deus falou. Então, como Jesus, conforme diz João, Jesus é o verbo de Deus, tudo foi feito por Ele e para Ele. O agente criativo de Deus não é Deus, Deus falava e Cristo fazia. Eu sei que você acha que Deus botou mão, mas o agente criador de Deus é Cristo, porque Ele é o verbo, e Deus falava e as coisas aconteciam, porque o verbo fazia. Colossenses vai dizer que tudo foi feito por Ele, para Ele, por Ele. Então, até hoje você é saciado de bem por causa de algo que saiu da boca de Deus. O problema é que às vezes nós profetizamos algo sobre a sua vida e você chega em casa e fala: não acredito que isso vai acontecer. Acabou, você acabou de destruir tudo que foi falado. Toma cuidado com o que você fala. Agora eu preciso começar a não mais só ouvir, porque ouvir é de Deus, amém? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas eu preciso começar a entender tudo o que me está sendo ministrado. Vocês nas suas casas, em algum momento, ou já viram em algum lugar, existe um negócio chamado, eu vou dar nome, está gravando, é um negócio sério, né? Caixinha de promessa, é o nome? Aquilo é interessantíssimo. Porque você tira lá, tira uma promessa e fala: opa, eu quero isso para o dia de hoje. E às vezes tem versículos, né? Ela tem uma caixinha de versículos também, né?
É complicado isso. Porque nós temos essa exata geração dentro da igreja. Uma igreja que busca as promessas, mas sequer conhece aquele que o prometeu. Nós temos uma igreja que ela quer as promessas, ela quer ser livre das drogas, ela quer ter a sua casa, ela quer casar, mas ela não está preocupada em conhecer aquele que prometeu. Entenda, se você ficar triste comigo, se ficar também não tem muito o que fazer, né? A responsabilidade de Deus não é com a sua vida, é com aquilo que Ele fala. O problema é que você acha que Deus te deu um chamado, Deus te deu um ministério, por causa que você é muito bom. Deus está comprometido com o que Ele falou. É por isso que aos solteiros, estou no conexão não, tá? Mas aos solteiros, é por isso que você começa a falar que está orando com alguém hoje, amanhã quer orar com outro, porque Deus falou. Deus não é maluco de falar um negócio hoje, de falar amanhã, gente. E por que não aconteceu? Porque Deus não está comprometido com o que você quer. Deus não tem compromisso com as suas intenções. Deus tem compromisso com o plano que Ele criou e declarou para a sua vida. E agora não basta mais ouvir, eu preciso entender o que eu estou ouvindo. Como é que eu falo isso sem ser ofensivo? Porque parece que a gente utiliza às vezes palavras não formais, e é verdade. O diabo não está preocupado em estar sentado numa igreja, não, irmão. Para com isso. E pastor, o diabo quer ir na igreja? O diabo está preocupado com você conhecer a Cristo. Se você está num local que não prega Jesus, ele não está nem aí, você vai morrer lá. O diabo está preocupado se você conhece a Cristo, querido. Se o lugar que você está emanando a Cristo na sua vida. Eu preciso começar a entender isso, porque a partir disso a minha visão muda. Não é todo mundo conhecia o Simão, o Cristo queria o Pedro. Ninguém daria um microfone para o Paulo. O perseguidor, discípulos de Jesus morreram aos seus pés. Mas o Jesus fez do perseguidor o maior escritor do Novo Testamento, em matéria de quantidade. Eu vou começar e você termina. Você é a igreja do Senhor? Diga amém. Você só é a igreja do Senhor porque Deus resgatou um perseguidor. Porque se não fosse Paulo, você não saberia que você é a igreja do Senhor, porque está escrito porque ele escreveu. Jesus é o cabeça e você é o... Você só sabe porque o apóstolo Paulo escreveu isso, porque nenhum outro livro do Novo Testamento tem corpo de Cristo, a não ser no escrito do perseguidor. Você é a noiva de Cristo? Diga amém. Você só sabe, presta atenção no que eu estou dizendo essa noite, você só sabe porque aquele que era o perseguidor, que ninguém acreditava, teve essa revelação de Deus. Notícia boa para mim e para você? Diferente dos apóstolos que andaram com Jesus em vida, Paulo conheceu o Cristo ressurreto, como eu e você. Qual é a desculpa que nós temos? Qual é a desculpa que nós temos para não viver como Paulo vivia? Porque você pode falar, mas Jesus, o Pedro é mole. Pedro andou 3 anos com o homem, irmão. O apóstolo Paulo se permitiu ouvir do mesmo Cristo que nós podemos ouvir hoje. Quer ver só? Já não vivo eu, você só sabe disso porque o apóstolo Paulo escreveu. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer
Você só sabe disso, o que o apóstolo Paulo escreveu. Porque Deus vai começar a pegar as coisas loucas desse mundo para revelar coisas que ninguém nunca viu. É tempo de uma igreja, irmão, que se permite a isso. Agora, eu preciso começar a ver todas as pessoas desde a mente de Cristo. Porque a Juliana pode ter entrado numa igreja A, B ou C, para mim não importa. O problema é que quando viram a Juliana. Mas a Juliana precisa de alguém que enxergue na vida dela alguém além da Juliana. E quem é essa pessoa? A pessoa que Cristo combinou com a Juliana antes dela nascer, pelo qual ela tem que viver. Porque não é sobre você, não é sobre eu, querido. É sobre o que Cristo tem que fazer na sua vida. Atos 18. Você precisa abrir esse texto. Precisa. Porque tem coisas que a gente vai ministrando e parece que é mentira. Porque nós nunca lemos. Porque nós em algum momento nunca absorvemos isso. Não sei, irmão, não importa. Atos 18. Você abriu, diga amém. Versículo 23. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Presta atenção no 24. E chegando a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Quem está falando aqui? Deus. Então existia um homem chamado Apolo, que era eloquente, ou seja, um homem que falava muito bem, muito expansivo, um homem que falava e as pessoas ficavam compenetradas falando, fala mais, fala mais, fala mais. Agora o próprio Deus vai falar que ele era poderoso nas Escrituras. Eu falei nos outros cultos, se você me perguntar assim, pastor, quem é o cara aqui que para você mais conhece Bíblia? Eu vou falar, é o fulano. Você vai grudar no fulano. Vai falar, irmão, o pastor falou que tu sabe muito a Bíblia. Fala comigo aqui, o que é isso? O que é aquilo? Estou mentindo? Mas essa seria a opinião do Bruno. Mas quando o próprio Deus se manifesta e fala, o fulano é poderoso nas Escrituras. Você tem noção do que é Deus achar alguém poderoso na Escritura? Mas aqui tem um problema. Porque o texto vai dizer, no 25, este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Opa. Problema. Porque agora Deus fala que é possível alguém ser poderoso na Escritura, tendo metade de uma verdade. Porque a Bíblia vai dizer que o Apolo conhecia somente o batismo. Essa é a igreja evangélica que conhece o caminho do Senhor, mas está pregando sobre o batismo errado. Essa é a igreja evangélica que se acha muito inteligente porque o próprio Deus falou que ela é muito boa, mas está ministrando meia verdade. Porque uma coisa, irmão, é você falar assim, ô Guilherme, você conhece muito Bíblia. Outra coisa é Deus se manifestar e falar, o Guilherme é poderoso nas Escrituras. A coisa mais difícil que tem é você botar um pastor para sentar para aprender. Dificílimo. Tivemos alguns no retiro aqui, mas dificílimo. Porque as pessoas ligam, elas querem os resultados que você tem. Pastor, como é que tem 3 cultos aí? Como é que abre 2 igrejas em 2 anos? Como é que isso, como é que aquilo, como é que aquilo outro? Como é que bota não sei quantas pessoas, não sei todo dia? Como é que pega sexta-feira, bota um monte de... Eu falei, irmão, vem pra cá e senta para ouvir o que estão ministrando. Não é só pregar, eu quero saber o que faz. Os caras não querem mensagem, as pessoas querem fórmula mágica.
Não. Não. Porque um dia escutaram que era um poderoso na Escritura. E o texto é lindo, porque agora vai dizer assim, ó, olha que violento no 26. O Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Olha que lindo. Agora, Áquila e Priscila vão instruir o Apolo, falar: querido, eu sei que Deus falou que você é poderoso na Escritura, mas deixa eu acertar algumas coisas na sua vida. Deixa eu acertar, porque é verdade que o Apolo conhecia o caminho do Senhor, mas não conhecia o exato caminho do Senhor, porque ele pregava o batismo de João. Então, apesar de conhecer o caminho, ele não conhecia nem a verdade nem a vida. Eu vou repetir. Ele até conhecia o caminho do Senhor, mas ele não era exato, não era preciso, logo não conhecia nem a verdade nem a vida. E agora Deus vai pegar duas pessoas e falar: ô querido, deixa eu te falar, eu sei que você é muito bom biblicamente, mas preciso acertar as arestas aqui, ó. 99% da igreja evangélica não permitiria isso, porque nós somos uma igreja que arrotamos arrogância, arrotamos orgulho, e estamos morrendo no meio do nosso orgulho. Pior ainda, não bastasse estarmos morrendo, estamos matando outras pessoas, porque estamos ministrando uma meia verdade que ninguém aguenta mais escutar. E é fantástico que o Apolo senta, e o texto ele vai ficar lindo, porque no 27 vai dizer: querendo ele passar a Caia, o animaram os irmãos, e escreveram os discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Ao detalhe do texto, 28. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras o batismo de João? Não, que o Jesus era o Cristo. Essa é a igreja evangélica que Deus sonha. Uma igreja que consiga abrir a Escritura e dizer que o Jesus era o Cristo. Um dia os discípulos ao caminho de Emaús estavam caminhando, Jesus aparece lá deles, e aí pergunta: o que aconteceu? Não, aquele que a gente achou que ia fazer isso, fazer aquilo, ele morreu. E o Jesus do lado deles, queridos. Agora o Jesus vira para ele e fala assim: ô querido, deixa eu te falar uma coisa. A palavra vai dizer que Jesus começou a transcorrer de Gênesis a Malaquias, de Gênesis aos profetas, mostrando na Bíblia o Cristo que eles precisavam ver. Porque esse agora é o nosso desafio. O nosso desafio é olhar Abraão e ver Cristo. O nosso desafio agora é usar Isaac e ver Cristo. O nosso desafio é olhar Davi e ver Cristo, é olhar Moisés e ver Cristo. O nosso desafio agora é olhar o que for no Velho Testamento e ver a Cristo. O livro de Colossenses, ele é um livro que eu me apaixonei. Foi o primeiro livro que eu me apaixonei na Bíblia, quando Deus se revelou, é o livro de Colossenses. E muitos poucos livros vão trazer de maneira bem profunda o Cristo que nós cremos. Mas antes de apresentar o Cristo pós-nascimento de Maria, esse texto vai apresentar um Cristo anterior à criação do mundo. E é fantástico isso. Porque você pensa assim, você já viu alguns cientistas falarem, eles vão falar assim, que o universo ele é ilimitado. Já estou isso? Quem já estou isso? Pensa comigo. Cristo fez a terra, amém? Cristo fez o sol. Cristo fez o universo, que para a ciência é ilimitado. Qual não deve ser o tamanho de Cristo? Eu vou piorar. Agora esse Cristo que criou o universo vem morar dentro de você. Que problema você deveria ter? De um Deus que fez o sol.
A igreja evangélica passa por problema porque não conhece o que porta, não sabe quem carrega. Porque no dia que entender quem carrega, vai parar de olhar para os problemas. Se o Moisés, Deus vira Moisés e fala: Moisés, o povo está com sede, tá legal, bate na rocha. Moisés bate na rocha. Agora Moisés, não bate na rocha não, fala na rocha. Ele bateu na rocha, saiu água. Aí depois o Moisés não quis falar, Moisés bateu de novo, saiu água de novo. Deu certo ou não deu? Deu certo ou não deu? Deu. Deus mandou falar, mas ele bateu, mas deu certo. Essa é a igreja do século 21, fazendo o que Deus não manda, mas já que dá certo, está certo. O problema é que nem Moisés entrou na terra prometida porque fez o que Deus não cumpriu. O problema é que Moisés tinha a desculpa dele, porque o Moisés viu uma rocha, mas você sabe que aquela rocha era Cristo, e só podia ser batido uma vez, porque agora nós falamos para chegar até ele. O Moisés não viu que a sarça era Cristo. O Davi não entendeu que o tabernáculo era o corpo de Cristo. O Moisés não entendeu que o tabernáculo era o Jesus com Cristo dentro. Mas eles tinham suas desculpas, porque a palavra vai dizer que Cristo era um mistério oculto que foi revelado aos santos. Nós somos privilegiados. Mas agora, infelizmente, apesar de privilegiados, nós não conhecemos o que carregamos. Eu vejo gente na igreja que eles falam assim: eu entrei na igreja, perdi tudo. Como? Quem perdeu tudo não entendeu que Cristo é tudo. Quem perdeu tudo está focado num tudo diferente de Cristo. Logo, eu tenho alguém na igreja que perdeu tudo e não se converteu, e continuará sem nada, porque o tudo que ele deveria ter, ele está abortando. Porque se Cristo é tudo, não tem tudo, ele é tudo. Já vou ler esse texto. Tudo aquilo fora de Cristo é nada, seja o que for, porque o tudo é só ele. E Jesus vai começar a dizer isso, João 5,39: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. O problema é que nós temos uma igreja que entendeu o que está escrito, mas não conseguiu enxergar Cristo no que está escrito. Não conseguiu. Conheço muita gente que se desviou conhecendo Bíblia, mas não conheço ninguém que se desviou conhecendo a Cristo. E Jesus tem um negócio que é interessante, porque assim, às vezes a gente senta com gente chata, né? Gente chata é tenso, né, irmão? Só eu conheço gente chata não, você também conhece. Gente chata funciona assim: quanto mais o conheço, menos quero conhecer. Irmão, sou pastor, tem lugar que eu me recuso a sentar. Por quê? Não porque eu sou metido, não, porque isso não existe. Mas tem gente que você senta com os caras e os caras querem fazer 30 perguntas numa janta. Pastor, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Não sei. Deixa eu comer arroz, feijão e ovo, no nome de Jesus. O cara quer fazer gabinete no meio do almoço. Você sai para conversar, mas o cara quer gabinete. Quer contar problema, quer contar crise. Passou isso é ruim? Não, acho que ele tem um direito. Mas tem hora que você só quer comer. Tem hora que você quer falar de futebol. Somos pessoas normais, amém? Mais ou menos. Mas Cristo é diferente. Porque com Cristo funciona de uma maneira que parece doideira. Porque assim, quanto mais o conheço, menos entendo que o conheço e mais quero conhecê-lo. Deixa eu repetir. Quanto mais conheço a Cristo, mais descubro que não conheço como achava que conhecia.
Mas quanto mais o conheço e mais descubro que eu não conheço tanto assim, eu mais quero conhecê-lo. Pastor Eduardo tem uma frase linda, que ele diz assim, que nós levaremos a eternidade toda para descobrirmos que não conhecemos tudo que tínhamos que conhecer de Cristo. Entenda, a vida eterna não é um contato com um livro, é um contato com uma pessoa. E antes que você que está visitando a gente ache, nós não estamos pregando contra a Bíblia não, irmão. Se tem uma coisa que essa casa faz é ler Bíblia. Só que ler por ler não adianta. Eu preciso enxergar Cristo em cada texto. E chega de fato ao que eu quero pregar hoje, após essa breve introdução reflexiva, Mateus 16, que é o texto dessa noite de fato. As pessoas acham que eu estou brincando quando eu falo assim, era só uma introdução. Breve introdução, só para te ambientar. Mateus 16. Você abriu, diga amém. É lindo esse texto porque ele é famoso demais. Texto famoso dá nóia, né? É porque assim, toda vez que alguém prega algo que você já escutou 1000 vezes e prega diferente, você fica doido. Você fala assim, gente, isso nunca teve escrito na minha Bíblia desse jeito. Porque você está sempre ligado nas últimas pregações, porque todo mundo prega igual, né? Mateus 16, 13 vai dizer assim: e chegando Jesus às partes da Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho de Deus? Aqui é o nosso primeiro problema, porque a gente acha que quando se Jesus nos encontrasse hoje, ele ia falar assim: como é que está o meu propósito na sua vida? Nos ensinaram isso. O que você tem feito? Quais são suas obras? Mas se Jesus entrasse aqui hoje, ele já entrou, diga amém, e você ficasse face a face com ele, e ele pudesse te fazer uma pergunta, ele falaria assim: quem dizem os homens que eu sou? E quem você diz que eu sou? É o texto que ele usou para dizer, porque ele continua o texto assim: e eles disseram, uns João, outros Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E ele lhes disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Se eu perguntasse hoje para você quem é Jesus, quem você responderia que ele é? Diz para mim, quem é Jesus? Os outros cultos, as pessoas começaram a dizer isso: não, Jesus é aquele que cura. Não, isso não é quem ele é que ele faz. Jesus salva, continua sendo o que ele faz. Jesus provê. Esse é o problema da igreja. A gente conhece o que Jesus faz, mas não conhece quem Jesus é. É por isso que tem gente que não se converte, porque talvez encontrou cura em outro lugar. E o meu Jesus não é curandeiro. Ele é a cura. Às vezes tem gente que não vem porque acha que encontrou salvação em outra coisa. E o meu Jesus não salva. O meu Cristo é a salvação. Está escrito. Às vezes encontrou, foi para outra religião porque viu um homem ressuscitar. Aí você vai falar assim: quem ressuscitou ele? Aí ele vai falar assim: alguém orou, Deus, mas Jesus é a ressurreição. O problema é que nós não conhecemos Jesus a tal ponto de falar quem ele é, somente o que ele faz. E isso é triste, porque agora nós temos uma igreja que ela vai buscar o que ele faz e não em que ele é. E no dia que ela se satisfazer com o que ele faz, ela pode ir embora, porque ela não quer conhecê-lo.
ela quer usurpar dele. E é interessante que eu tenho ministrado isso aqui. O pastor, eu tenho o que eu apelidei, o que eu chamei de criatividade santificada. E aí eu me boto dentro do texto. Então o que eu imagino? Jesus chamou os discípulos, juntou todo mundo. Eu sei que você escutou diferente desse texto, mas eu já vou te provar o porquê que eu creio nisso. Ele juntou, aí falou assim: quem dizem que eu sou? Aí o pessoal falou: o Elias, o João, um dos profetas. Ele: tá bom. E vocês? Quem dizem que eu sou? E o silêncio pairou, porque ninguém respondeu. Já vou te provar isso. Eu sei que você acha que foi o Pedro que respondeu. Calma, ninguém respondeu. O silêncio beirou a todos. Porque é muito mais fácil falar o que os outros acham de Jesus do que o que você acha, porque você não acha nada. E no meio daquele silêncio, Deus falou: não. Como é que o meu filho pergunta quem ele é e ninguém sabe responder? Vou agir. Agora vai dizer assim, e Simão Pedro, 16, e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus? E eu imagino que todo mundo olhou assim. Não, tu não falou isso não. E todo mundo olhou: Pedro? Porque assim, Pedro estava face a face com Jesus. Não com Cristo. Não, pastor, mas Jesus era 100% homem, 100% Deus. Pode alguém ser 200%? É só pensar. O Cristo veio morar dentro do Jesus, mas o Jesus cumpriu tudo como homem. Jesus não morreu como Deus. Jesus não foi crucificado como Deus. Se fosse crucificado como Deus, você não poderia estar aqui. A palavra vai garantir que em tudo padeceu como homem, em forma do corpo do pecado. Presta atenção no texto. E agora Deus vai manifestar. E o próprio Deus vai falar. Por quê? Porque no 17 está escrito: e o Jesus se angustiou. Falou: não, todo mundo está achando que foi ele que falou. Você também, né? Eu sei. Aí diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu. Porque é assim a igreja evangélica, ela vive um processo. A igreja evangélica, você como crente, você vive o mesmo processo de Zaqueu. Como é que é o processo? Zaqueu subiu para ver Jesus. Zaqueu convidou Jesus para entrar na sua casa. E Zaqueu depois vai restituir todo mundo, muito mais do que ele usou. Até hoje é assim. Você tem que subir para ver a Cristo, porque de onde você está, não está no plano dele. Depois que você subiu e enxergou, você faz um convite: entra na minha casa. Depois que ele entrou na sua casa, agora o seu objetivo tem que ser ver a todos através de Cristo. Eu preciso começar a enxergar a todos através de Cristo. E é lindo porque no 18 vai dizer assim: e também eu te digo que tu és Pedro. Calma aí. Ele era Simão Bar-Jonas. Mas agora te digo, tu és. Porque você só vai saber quem você é em Cristo depois que Deus te revelar quem é o Filho dele para você. A falta de identidade da igreja passa por uma falta de revelação de Deus à vida da igreja. Nós sofremos uma falta de identidade hoje na igreja. Nos tornamos cópias de resultados.
É por isso que eu fico feliz quando as pessoas chegam aqui e falam assim: não, pastor, vocês são diferentes de tudo. Eu falo assim: graças a Deus, você é corpo de Cristo. Não somos nem melhor nem pior, somos diferentes. Porque corpo é assim, irmão. Imagina se tivesse dor Bruno aí fora, nós tínhamos explodido o mundo já. A gente tem que começar a entender que eu só vou descobrir quem eu sou quando Deus me revelar quem é o Filho dele. Como é que eu falo isso? Existem duas formas de você conhecer a Cristo. A primeira é por necessidade e a segunda é por revelação. Minha vida está acabando. Vai na igreja que lá tem oração. E funciona, não é que funciona o negócio, rapaz? Eu tô... Como é que eu falo isso, gente? Rapaz, eu tô quase cortando essa gravação. A gente tem que começar a entender que eu oro por uma igreja que não precisa ficar doente para saber que Deus cura. Que não precisa se drogar para saber que Deus sara. Oro por uma igreja que não precisa se internar para saber que Deus provê. Que não precisa passar dificuldade para saber que Deus dá alimento. Oro por uma igreja que não queira conhecer um Cristo por necessidade, queira conhecer um Cristo por revelação, porque quem conheceu a Cristo por necessidade está até hoje sem identidade. Até hoje, vivendo de migalha em migalha, de doença em doença, de crise em crise, de depressão em depressão, de problema em problema, até hoje, porque buscou um Cristo por necessidade. Mas nós precisamos ser a igreja que conheceu a Cristo por revelação, querido. Eu não quero passar uma necessidade para ter que conhecer a Cristo. O Jesus foi para Nazaré. Quando chegou em Nazaré, as pessoas começaram a falar: ué, não é esse o menino que é filho do Zé e da Maria? Como é que pode estar falando desse jeito? Não, calma aí. Eu vi esse menino batendo madeira há uns anos atrás. Aí diz minha Bíblia assim, e a sua? E não pôde fazer Jesus muitos milagres ali. Porque Jesus não faz milagre porque você precisa. Jesus faz milagre porque você entendeu que o Cristo é o Jesus. O que eles não entenderam em Nazaré é que enquanto Jesus batia na madeira, Jesus estava preparando a cruz que ele morreria. Porque diz a minha Bíblia, pode ficar doido não, diz a minha Bíblia sua, que a cruz que morria a pessoa era uma madeira da sua própria casa. Agora pensa comigo, qual era o ofício de Jesus? Vamos, gente. Qual era o ofício de Jesus? Então quem fez a madeira da casa dele? Porque nem na madeira Deus deixou o homem tocar, porque nós não tínhamos capacitação necessária para tocar nem na madeira da cruz de Cristo. Oro por uma geração que não precisa se desviar para ser resgatada e saber que Ele resgata. A gente precisa ressignificar coisas. Nos tornamos muito vaidosos porque ficamos inteligentes. Eu vou ressignificar essa noite a palavra vaidade. Para o pastor Bruno, vaidade é alguém vazio de Cristo. E eu preciso parar de olhar as coisas da ótica humana. Eu preciso começar a olhar tudo diante da ótica de Deus. Você quer ver só? Se eu falar para você, o que é para você o sangue de Jesus? Fala para mim, vem, vai. O sangue de Jesus, vamos ficar com medo não. O sangue de Jesus
limpa. Vai, depois eu corrijo. O sangue de Jesus purifica. Corrige também. O sangue de Jesus fortalece. Estou mudando. O sangue de Jesus é vida. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Vamos. O sangue de Jesus tem poder. Assembleiano. Assembleia de Deus, irmão. Depois corta. Batata. Sangue de Jesus tem poder. Assembleia de Deus tradicional. Gire tudo. E pode girar aqui, fica à vontade, tá? O sangue de Jesus não limpa. O sangue de Jesus não. Que triste. O sangue de Jesus não purifica. Pastor, está escrito. Não, você errou de sangue. O sangue que limpa é o sangue do bode, o sangue do boi, o sangue da pomba, o sangue do cabrito e o sangue do cordeiro. O sangue de Jesus tira pecado. Mas eu respeito as suas opiniões. Mentira. Tô brincando, hein? Falando sério. É porque tem coisa que não tem como respeitar, irmão. Tem como. Posso respeitar o que não está escrito. Mas legal, para você o sangue de Jesus é isso. Posso fazer outra pergunta? O que seria o sangue de Jesus para Deus? Um pai que viu o filho morrer por alguém que não merecia. Aqueles momentos de cruz, é que se eu falar, dependendo da palavra, vai parecer que eu falei que Deus está angustiado, sabe? Os sentimentos de Deus são diferentes dos nossos. Mas para enquadrar no que eu quero que você entenda, aqueles foram momentos mais angustiantes para Deus. De uma decisão de Deus de enviar o seu filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus que deu. Sabe aquele teatrinho que você fala assim, o Jesus decidiu, eu vou, pai, eu vou para salvar eles? Nunca existiu. Deus decidiu e Deus deu. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Esse teatrinho que a igreja evangélica faz nunca existiu. Foi Deus que mandou Jesus. Mas aqueles momentos foram os momentos mais angustiantes da eternidade de Deus. E aqui mora um problema para mim e para você. Porque toda vez que eu peco, é como se eu estivesse pisoteando o sangue de Cristo. Porque a Bíblia vai dizer em Hebreus que toda vez que eu peco é como se eu tivesse que crucificar a Jesus de novo. E aí nós temos um pensamento mesquinho dentro da igreja evangélica. Um pensamento de escravo. Porque te ensinaram assim, que toda vez que você peca, você vai para o inferno. Inferno mudou de nome, agora virou ioiô. Inferno, céu, inferno, céu. Mas se não bastasse isso, te fizeram olhar para a coisa errada. Porque agora você não peca para não ir para o inferno. Você não peca para você não voltar para o final da fila. O que é isso, pastor? Tudo menos evangelho. Porque se Deus morreu para ir morar dentro de um corpo sujo, para te levar para Ele, o seu pecado hoje desonra a vida de Deus que mora dentro de você. Você não tem noção disso? Eu sei que te ensinaram que se você confessar seus pecados, você deixa de pecar. Isso é uma mentira, porque o texto não está dizendo isso. O texto diz que quem confessa alcança a misericórdia de Deus. Você é perdoado. Você não deixa de pecar. Porque o que vai fazer você deixar de pecar é quando você entender
a vida que você carrega. É quando você entender que você está desonrando a Deus, que morreu e falou: eu vou morar na Bárbara, no Bruno, naquele corpo sujo. Eu vou comprar a coisa mais vil desse mundo pelo preço mais valioso, que é a minha própria vida, para que ninguém consiga comprar eles de volta. E eu preocupado comigo, porque eu peco e vou para o final da fila. Não, querido, é muito mais sério. Você peca e desonra a vida de Deus que mora dentro de você. Você não alcançou o parâmetro de Deus. O que Deus espera da minha vida, a sua, é muito mais sério. Você tem que entender que esse Deus que criou todo o universo, agora mora dentro de você. Todas as coisas posso no Cristo que me fortalece. A sua história não define seu futuro, como a história de Paulo definiu o futuro dele. É a sua revelação de Cristo que vai te levar onde você tem que estar. Você é a resposta de Deus que Deus quer dar para essa geração. Quem teve filho aqui já? Quem teve filho? Levanta a mão. Filho? Não, homem não. Mulher. É, o homem teve também. É verdade, o pastor teve, mas não engravidou, né? A barriga é comida mesmo. Ou verme, né? A gente nunca sabe. Não, nunca sabemos, irmão. Vai que é verme, né? Só os barrigudos que riem, já viu? É que se enquadra e fala assim: achei meu pastor. Olha lá, rindo sozinho, olha lá, sozinho. Falou assim: gente, aqui pode andar de barriga. Pode, não tem como tirar ela. Eu acho, a gente tem uma enfermeira obstetra aqui na igreja. E chique, né? E toda vez que uma mulher engravida tem uma lista de comidas, né? Né? Vou perguntar, não me decepciona não. Cala sua boca. Não, já vou sair. Não vai atrapalhar a revelação. Vai atrapalhar. Perdeu a chance de ser abençoada, tá vendo? Olha só, cala sua boca. Não me decepciona não. Quando você teve o Kalel, você comia de tudo? Achei. Quando você teve o Kalel, você comia de tudo? Não. Você bebia refrigerante? Às vezes. Você devia beber? Não. Por quê? Porque faz mal. Pra quem? Pra mim, principalmente pro bebê. Se fosse só mal pra você, você beberia? Talvez. Você bebe refrigerante? Então presta atenção. Ela engravidou. Quando engravidou, decidiu de parar de comer e de beber algumas coisas. Porque segundo ela, e segundo todo mundo conta, algumas coisas que eu possa ingerir fazem mal pro bebê. Sim ou não? Presta atenção. No dia que eu entendo o que eu carrego, tem coisas que eu abro mão que vem de fora. No dia que você entender o Cristo que você tem dentro, nada na sua vida vai poder prejudicar o que você carrega dentro. O problema é que nós temos uma geração que quer pregar, que quer ministrar, que quer isso, que quer aquilo, que tem sonho, que quer ganhar, que quer isso, mas não conhece o Cristo que vem dentro. E aí, como eu não conheço o Cristo que vive dentro de mim, eu como besteira, eu vejo besteira, eu ouço besteira. Entenda, tudo que você está ingerindo nesses dias está abortando o crescimento de Cristo na sua vida. É por isso que o texto vai dizer que eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer, como diz Oséias. Não basta conhecer,
Eu preciso continuar conhecendo. Até quando? Até que você conheça tudo. Toda a eternidade. As pessoas às vezes me perguntam assim. Eu essa semana falei com o marido da Rafa. Eu acho na cabeça dele e fala assim: gente, o pastor me mandou uma mensagem. É sempre assim. O que ele pensou? Ele não está aqui. Se ele tivesse, eu também dava. Eu falava de qualquer jeito. O que ele pensou? Ele falou assim: gente, o pastor é homem de Deus, está querendo que eu fique lá na igreja. Falou isso? Não precisa nem me contar as coisas, irmão. O que ele não entendeu é que eu vivo debaixo de uma revelação. Sabe por quê? Preste atenção. O marido da Rafa é a parte de Cristo que eu não conhecia ainda. Porque se nós somos corpo de Cristo, o marido dela é a parte de Cristo que eu não conheço. E agora, quando eu entendo isso, irmão, o Gabriel é a parte de Jesus que eu não conheço. A Bárbara é a parte de Cristo que eu preciso conhecer. Porque agora eu me aprofundo no crescimento de Cristo quando eu começo a me relacionar com parte do seu corpo que eu quero conhecer. O problema é que a gente faz isso sendo pastor, parece que quer que a pessoa fique na igreja. O que ela não entendeu é que essa casa vive debaixo de revelação e não debaixo de intuição. Colossenses 3, louvor pode subir. Você hoje vai ceiar como você nunca ceiou na vida, irmão. Colossenses 3, versículo 10, vai dizer assim: e vos vestis do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. A igreja romana, se você é católico, você perdoa o comentário, mas reflete comigo. A igreja romana, ela costuma usar a Maria como Maria, mãe de Deus. Estou mentindo? Estou mentindo? Obrigado. Isso é uma doideira porque eles não entenderam que o Cristo veio morar dentro de Jesus. Mas eu queria que você pensasse se a gente fosse mais além. Porque o progenitor de Jesus é Deus. Não houve sexo naquela relação. Maria, mãe de Jesus, proveu. Porque nem sangue de Maria Jesus tinha. Porque a criança não recebe do sangue da mãe. Tanto você pegar alguém com uma doença no sangue, essa doença não passa para a mãe, o problema está no nascimento, de houver algum corte. Mas entenda, a Maria, mãe do Jesus, amém? Então entenda, o Jesus nasceu da Maria, sim ou não? Mas a Maria nasceu do Cristo, quem é maior? O Abraão nasceu do Cristo, porque Deus falou assim no primeiro dia, Deus disse que é bom, no segundo dia Deus disse que é bom, no terceiro dia Deus disse que é bom, no quarto, aí Deus criou o homem, aí falou assim, façamos o homem conforme a nossa imagem. O texto de Colossenses vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível. Então quando Deus fez o Adão e fez o Adão conforme a imagem que Deus tinha, que é Cristo. Aí quando Deus olha para a terra e vê a imagem do seu filho, Deus fala assim, e viu Deus que tudo o que tinha feito era muito, porque nada para Deus que não tem a imagem do filho dele é muito bom. Porque o Deus sonha olhar para Juliana e falar, não, eu vejo a Cristo. Ele sonha olhar para o Bruno e falar, não vi o Bruno, eu vi Cristo. Eu não vi a Bárbara, eu vi Cristo. Eu não vi a Rafaela, eu vi Cristo. Eu não vi a Roberta, eu vi Cristo.
Eu sonho com essa geração que queira conhecer a Cristo de verdade. Eu sei que talvez você veio visitar a gente hoje e esse não é o tipo de palavra que você está acostumado. Há uns dias atrás veio uma menina e ela falou assim: eu vou para outra igreja. Eu falei: tá bom, filha, tá abençoada, pelo amor de Deus. Ela falou: você não vai perguntar por que eu vou, não? Eu falei: não. Deus não falou com você? Isso aqui não é uma prisão, isso é uma igreja. E a outra igreja, não sei nem qual é de Deus. Ela: eu vou para outra igreja porque aqui vocês só falam de Cristo. Eu falei: filha, se você esperar eu subir no altar para falar de você, você está arrebentada. Você não morreu por mim. Entenda, esse é um mistério. Um Deus encarnado num homem, morrendo para dar luz a um homem que se torne perfeito como esse Deus. Para isso, é preciso a cada dia entregar as nossas fraquezas, os nossos pecados, os nossos problemas, seja quais forem, mas olhar e falar: eu quero esse Jesus. Fique de pé. Eu quero te fazer refletir essa noite. Não precisa abrir o texto não, mas Colossenses 1, versículo 15 vai dizer assim: o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Porque em Cristo, nele foram criadas todas as coisas, quer nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, princípio, primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós, também que em outro tempo erais estranhos, inimigos do entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a sua igreja. Vai dizer que esse evangelho foi pregado a toda criatura. É interessante porque tem um outro texto, depois você procura, que ele vai dizer assim que toda a criação aguarda ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Porque agora a nossa manifestação é um Cristo que cresce em nós, a tal ponto que toda a criação veja. Posso? Um dia o Jesus estava conversando com Pedro, e aí perguntou assim: ô pescador, pescou nada? Ele: passaram a noite toda sem pescar. Aí o Jesus fala assim, o carpinteiro falando pro pescador: joga a rede para esse lado. Não combina. Mas no dia que Jesus deu a ordem para o Pedro jogar a rede, os peixes escutaram e falaram assim: não, eu não acredito. Essa é a voz que disse: nasçam os peixes das águas.
No dia que os peixes escutaram: eu não acredito, é Ele, é Ele. Porque a criação agora quer escutar a voz do Criador. Um dia estava uma tempestade, e os discípulos começaram a clamar, e de repente viram um Jesus andando sobre as... Pode alguém andar sobre as águas? Sim ou não? Você já viu? Sim ou não? E por que andou? Porque no dia que Jesus botou o pé na água, a água reconheceu e falou: é Ele. Foi Ele que falou: nasçam as águas. Porque a criação agora responde. Eu sei que você gosta de Moisés de muito. Como é que eu falo isso para não desiludir a sua vida? Eu sei que foi lindo Moisés ter aberto o Mar Vermelho, mas só abriu o Mar Vermelho porque não conhecia Jesus. Porque se conhecesse, não precisava abrir, passava por cima. Porque aquele que não conhece Jesus, quando completa o milagre, se permite ser perseguido. Mas quem conhece e entende que o Cristo é o Jesus, não tem como. Porque ninguém poderia passar sobre as águas se Cristo não deixasse. Qual o problema da igreja? É que a gente está querendo fazer milagre menor. Você está doido para abrir o mar da sua tempestade. Mas Jesus não falou isso. Jesus mandou você andar por cima dela. Não é para ela sair, é para ela entender que você é maior do que ela em Cristo Jesus. Irmão, o Pedro um dia chegou para Jesus e falou: Jesus, tem um homem aí cobrando imposto. Aí ele falou assim: tranquilo, vai pescar um peixe. Irmão, eu teria falado: você está de brincadeira, né? Você está zombando comigo. O cara quer dinheiro, você mandou pescar. Pescador deve ter pensado o quê? Eu vou pescar uma quantidade, vou vender e pagar o tributo. Sim ou não? Aí pescou o peixe. Quando abriu a boca do peixe, tinha uma... Pode moeda na boca de peixe? Pode? E por que tinha? Porque no dia que Jesus falou, o peixe falou: Pai, você é o dono do ouro e da prata, me dá uma moeda para eu entregar. Sabe qual é o seu problema? É que você está confiando na força do seu braço. E Jesus está falando: não, só quero me conhecer. Não quero mais nada. Não quero mais nada. Não quero mais nada. Entenda. O impossível é uma oportunidade que Deus está te dando para Ele crescer na sua vida e todos verem que Ele é Deus na sua vida. Essa noite eu vou continuar essa palavra semana que vem. Eu preciso que você saia daqui com esse pensamento. Não é sobre o que você pensa ou o que te contaram, é o que está pensando Deus nesse momento. Não é sobre pecar e voltar para o final da fila. Não é sobre pecar e estar desviado. É sobre pensar: eu estou desonrando a vida de Deus dentro de mim. Feche seus olhos, vamos louvar a Deus.